Olá pessoal, mais uma resenha aqui no Seleção Literária e hoje nós vamos falar de Democracia, da escritora norte-americana Joan Didion, muito reconhecida pelos seus livros de ensaios, que são verdadeiros clássicos do jornalismo. Esse aqui é o quarto romance da autora e eu vou contar, além da nossa análise que a gente faz da narrativa, e dos usos de umas ferramentas que ela utiliza nesse livro aqui, eu vou aproveitar também para fazer algumas observações da minha experiência de leitura. Eu acho que vale muito a pena eu abrir essa experiência com vocês, não só ficar falando da narrativa em si. A gente vai falar tudo isso logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom, se você chegou agora ao canal, vou pedindo para você se inscrever, isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. Nós temos conteúdo terça, quinta, domingo, então é importante que você esteja inscrito e ative o sininho de notificação para ficar recebendo as novidades. Também temos o nosso grupo no Telegram, tem todos os links aqui embaixo das nossas leituras conjuntas, todas as informações você encontra aqui no box de descrição. Bom, e o que é que nós temos aqui neste que é o quarto romance da escritora, lançado em 1984. A Joan Didion é muito reconhecida pelos livros de não ficção, como eu comentei, os seus livros de ensaios, e ela conseguiu muito respeito entre os jornalistas do mundo inteiro, entre os ensaístas do mundo inteiro, com alguns livros que logo se tornaram verdadeiros clássicos. Tal qual a Susan Sontag, eu acho que elas são muito mais reconhecidas pelos seus livros de ensaios do que seus romances, E esse Democracia, ela situa a história no Havaí, na Ásia, no Sudeste Asiático, durante o período da Guerra do Vietnã. Ela conta a história de uma mulher chamada Inês Vito, que é a esposa de um senador que está concorrendo ali às primárias das eleições norte-americanas. Na eleição norte-americana, um ano antes, os dois partidos, o Republicano e o Democrático, fazem as suas prévias para escolher quem será o candidato do partido no ano seguinte. E em paralelo a isso, a Inês mantém um romance com um agente da CIA, barra especulador de guerra, barra lobista. É um cara misterioso ali que está sempre rondando as esferas do poder em meio às ações políticas dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. E em meio a isso acontece o drama principal, que é a posição da Inês nesse mundo, nesse mundo de política, nesse mundo de bastidores, nesse mundo de aparências. Ela precisa ser a futura candidata à primeira-dama, acompanhar o seu marido, o Harry Vito, que é um senador que está ali trabalhando nos bastidores na busca de ser nomeado o candidato a presidente dos Estados Unidos. E essa história é apurada, vamos dizer assim, os fatos são levantados pela própria Joan Didion. A Didion se coloca como personagem desse livro. Ela é uma espécie de jornalista que tem a Inês como fonte. E não só isso, as escolhas narrativas da Didion, elas são postas para que nós, leitores, a gente possa acompanhar o drama da escritora tendo que fazer as suas escolhas. E aí aparecem os primeiros problemas que eu julgo, de certa forma, muito complicados para o início de um livro. Para fazer o uso dessa quebra, dessa comunicação direta com o leitor, ela fragmenta muito a história da Inês. Ela precisa contar as origens da família, meio que dá um contexto, da família ali no Havaí de muita tradição. Ela enche de muitos personagens que ela pouco apresenta. Isso dificulta a conexão desses vários personagens, até mesmo com a própria protagonista e mais ainda com nós que estamos lendo. E ela mantém a história em pé porque a própria Joan Didion vai fazendo as suas escolhas como escritora. E desse ponto de vista, por conta do seu carisma, por conta da sua prosa, que é muito boa, ela é muito boa frasista, ela vai mantendo a gente ligado ao romance. Não por conta da história em si, da trama em si, da composição das personagens, mas por conta vamos dizer, dos seus relatos pessoais na hora de escolher o romance. Ela assume aqui a voz dela dizendo que precisa encaixar personagem tal, no ponto tal. É uma fragmentação narrativa que complica também um pouco, porque como eu falei,
ela é a fonte da Inês, mas ela não está a todo momento como... Aliás, a Inês é a fonte dela, mas ela não está a todo momento com a Joe Didion nas ações, nas cenas, né? Ela em determinado momento está... A Inês, por exemplo, está na Ásia, está na Indonésia, e a Didion está nos Estados Unidos. Depois ela se encontra em determinado local. Mas aqueles acontecimentos que a Inês passou na Ásia, no sudoeste da Ásia, a Didion não explica como ela soube daqueles detalhes. Somente, me encontrei e ela me contou. É sempre assim. É uma solução muito fácil. É uma apuração, vamos dizer, muito fácil para uma pessoa que está assumindo as dificuldades de montar esse próprio romance. Eu acho ousado a proposta. Eu acho interessante que ela faça isso. Ela tem uma enorme capacidade de atrair o leitor desse ponto de vista, mas na trama em si não é atraente. Eu tive uma dificuldade nesse primeiro texto do livro de conexão com os personagens. Não de uma empatia nem nada disso, porque são pessoas que realmente não há necessidade de você manter uma empatia, mas de conexão com a história. A trama, como eu falei, entram muitos personagens e dá uma dificuldade dela dar liga, de juntar, de conectar todo mundo dentro dos ancestrais da Inês até o drama dela envolvido num escândalo durante a campanha presidencial com o marido. E mesmo quando chega nesse escândalo, o clímax não é lá, você não fica assim surpreso com as sequências das ações, a sequência das cenas. É importante a gente também ressaltar do comportamento literário nos anos 80, né? Estavam crescendo ali muito do artifício narrativo, que ficou conhecido como metaliteratura, de autores se transformando em personagens, de escritores pegando a vida de outros atores e modificando, ficcionalizando determinados momentos, e estava realmente um boom de muitos livros naquele período, até os anos 90, os anos 2000, ainda tinha muito desses livros. E a Didion acho que meio que surfou nesse novo comportamento literário e produziu a sua versão dela mesmo, se colocando dentro do romance. Ela, é importante a gente ressaltar, ela foi uma analista política muito importante nos Estados Unidos. Ela cobriu aquela região ali que ela tem, ela conta aqui no romance, por exemplo, Saigon, Kuala Lumpur, Honolulu, Nova York, Hong Kong, Jacarta. Então ela realmente foi os locais onde ela esteve, né? Ela traz esse realismo político muito profundo, e não à toa o nome do livro é Democracia. É uma visão dos bastidores do que é uma pré-eleição, de uma prévia de eleição, do ponto de vista de uma mulher que ela tem que ser aquele objeto de porcelana perfeito e frágil, né? Que ela tenta colocar aqui, que a qualquer momento pode se quebrar. E ela faz isso com seu uso muito realístico do que é a política norte-americana. Ela foi acusada, inclusive, de ter sido realista demais nesse livro, de ter se colocado demais nesse livro. Acho que o ponto nem é exatamente esse. Eu acho que o ponto, ela se aproveitar disso, acho que é bom, mas eu acho que o ponto foi essa comunicação, essa fragmentação que ela utiliza em colocar muitos personagens na história, muitos personagens que não têm uma sequência e acaba perdendo a conexão, como eu falei, acaba perdendo a liga com os personagens principais e também conexão com nós que estamos lendo. Mas eu preciso pontuar também que na medida em que eu fui lendo, e aqui eu vou começar a falar mais da minha experiência de leitura do que propriamente das narrativas em si, na medida em que eu fui lendo, eu fui melhorando a minha experiência de leitura. E eu atribuo isso ao fato da Didion ter diminuído a quantidade de comunicação com o leitor. E é um paradoxo, porque justamente na parte da comunicação são as partes que chamam mais atenção. Você cria uma curiosidade maior para ver a Didion falando sobre o trabalho de escrita. E uma mulher como a Joan Didion contar o seu trabalho de escrita ali, a sua mão de obra, o seu trabalho de artesã na composição de romance, é fenomenal, né? Porque você fica curioso. Mas ao mesmo tempo, quando ela diminui essas inserções, o romance cresce.
Aí ela dá mais vazão ao romance, aos acontecimentos do romance. Aí você começa a se conectar mais com a história. Aí somente lá pro final é que ela volta para fazer o arremate final. E um outro aspecto da minha experiência como leitor é que eu não desisti do livro. Eu acho que muitas vezes você não deve levar muito ao pé da letra aquela história de que a vida é muito curta, então se o livro não está legal, eu desisto. Eu confesso que no primeiro terço do livro, até a metade do livro, ele não estava muito agradável, não. Mas claro, eu pensei, pô, é um romance da Didion e eu tenho que continuar aqui para saber o final dessa história. E que fiz bem, porque o livro cresce. E essa crescente, essa evolução também faz parte do processo da criação de um romance, ainda mais de uma pessoa tão reconhecida como a Joan Didion. E eu posso citar aqui, por exemplo, o Henry James. Se você for pegar um livro do Henry James, ou Joseph Conrad também, se você for pegar um livro deles, a primeira parte do livro você vai se sentir ali desconfortável, por exemplo, e vai querer, por algum motivo, abandoná-lo, mas esses caras não são clássicos à toa, né? Então não leve também muito ao pé da letra essa história de que, o seu livro não tá legal, vou lá e desisto. Às vezes, isso já aconteceu comigo várias vezes, o último texto do livro cresce muito. É o caso desse livro. Ele não é um livro espetacular, mas ele termina de uma forma muito competente. E um outro aspecto que eu queria ressaltar da minha experiência como leitor é que a gente tem que caçar, sabe? A gente tem que caçar. A Didion, a gente fica pensando que a Didion tem o Ano do Pensamento Mágico, o Álbum Branco e o Rastejando até Belém, porque são os livros que a gente facilmente encontra nas livrarias, né? No Instagram, que as editoras estão lá postando insistentemente, como os livros que a Joan Didion tem aqui no Brasil. E não é isso, né? A gente tem mais livros. Por exemplo, esse aqui saiu pela Nova Fronteira. E quando eu falei desse livro, pouca gente conhecia, pouca gente sabia da existência desse romance. Então, é mais um ponto da minha experiência de leitura que eu vou carregar para que eu não fique, isso vale para vocês também, talvez, para que a gente não fique somente achando que o que a gente vê ali, que o algoritmo está entregando para a gente, é a completude da obra do autor aqui no Brasil. E eu estou falando de livros traduzidos, né? Se a gente for para os livros em inglês, tem muito mais coisas da Didion e ela produziu muito. Então fiquem espertos quando vocês forem pesquisar um autor, pesquisem. Tem muita coisa de muita gente boa lançada aqui no Brasil nos anos 60, 70, 80, 90, nos anos 2000, que estão todos esgotados e a gente acha que somente os lançamentos estão acontecendo ali, que é a completude da obra de um determinado autor. Bom, eu acho que é isso. Eu quero agora conversar com vocês nos comentários. Deixa nos comentários aí se você conhece esse livro da Joan Didion, quais livros dela você conhece. Vamos conversar. Aproveita para se inscrever no canal, é muito importante. Conheça nosso grupo no Telegram. Se você gosta de seleção literária, você pode fazer uma doação para a gente também. Toda forma de monetização é muito importante. Também deixar um like, compartilhar o vídeo. Todas são pequenas ações muito importantes aqui para o nosso trabalho. Então é isso, pessoal. Valeu!